Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O milionário disfarçado de mendigo e o que o pobre garoto fez. Ninguém esperava. Na grande cidade de Chicago, o outono se instalava lentamente, pintando as calçadas com folhas amareladas que o vento varria em rajadas. O céu pesado e baixo estendia-se em uma imensa camada de nuvens cinzentas, ameaçando despejar uma chuva fria a qualquer momento. O ar carregava o aroma misto de asfalto molhado, café moído na hora e spray da cidade. Na famosa Quinta Avenida, uma artéria movimentada no coração da agitação da cidade, a vida corria em um ritmo frenético. Os transeuntes, agasalhados em seus casacos e levados pelas preocupações, caminhavam rapidamente, com os olhos grudados no celular ou olhando para a frente. Ninguém queria perder um segundo, nem prestar atenção em nada que não fizesse parte do seu mundo. Numa esquina do lado de fora da vitrine reluzente de um café sofisticado, um homem estava sentado na calçada, com as costas curvadas e a expressão resignada. Suas roupas, uma colcha de retalhos de trapos poídos, sugeriam uma vida de privações. Um casaco velho e largo, manchado e cheio de buracos, pendia de seus ombros, enquanto seus sapatos, gastos até a sola, deixavam entrar o frio cortante do chão. Sua barba desgrenhada, salpicada de fios brancos, emoldurava um rosto desgastado pelos anos e pela dureza da vida nas ruas. O que os transeuntes viam era apenas mais um morador de rua. Um homem invisível, um pano de fundo silencioso para a cidade. Evitavam seu olhar cansado, relutantes em confrontar a realidade de seu sofrimento. No entanto, aqueles olhos, de um azul profundo e estranhamente brilhantes, refletiam mais do que fadiga, escondiam um fogo interior, uma história muito diferente. Este homem não era o homem que o destino parecia ter lhe designado. Por trás daquelas roupas sujas, sob aquele exterior desgastado, estava Andrew Bennett, um nome respeitado nos altos escalões dos negócios. Um bilionário e filantropo discreto, ele havia construído um império industrial que abastecia milhares de lares. Mas hoje, Andrew havia escolhido deliberadamente essa fachada. Ele queria vivenciar a cidade de uma forma diferente, mais perto de suas raízes, de sua dor e de suas esperanças. Sentado ali na calçada gelada, ele observava a vida ao seu redor, estudando cada olhar, cada gesto. Percebeu como a maioria desviava o olhar, ansiosa para ir embora. Sentia o peso da indiferença deles, a barreira invisível que erguemos entre nós e a miséria. Mas também sentia nas profundezas daquela multidão anônima, a luz rara das almas que ainda ousavam estender a mão. O copo de plástico à sua frente estava quase vazio. Suas mãos, ásperas, testemunhavam uma vida difícil, mas outrora seguraram documentos assinados nas mais grandiosas salas de reuniões. Hoje, ele só esperava um pouco de compaixão. O vento frio soprava, agitando seu casaco rasgado, e Andrew fechou os olhos por um instante. Queria entender, sentir, reconectar-se com a humanidade que havia perdido em sua torre de marfim. Por mais de 20 anos, Andrew Bennett comandou a Bennett Industries, um vasto império industrial que se estendia muito além das fronteiras dos Estados Unidos. Sob sua liderança, a empresa cresceu em ritmo acelerado, investindo em novas tecnologias, energia e construção. Seu nome era sinônimo de sucesso e poder. No entanto, apesar dessa fachada triunfante, Andrew carregava um fardo invisível, um peso opaco de solidão e arrependimento. Todas as manhãs ele entrava em seus luxuosos escritórios, localizados no topo de uma torre de vidro e aço com vista para a cidade. Lá em cima, as janelas panorâmicas ofereciam uma vista de um horizonte infinito de prédios reluzentes e luzes artificiais. Mas por trás dessa beleza aparente havia um vazio, um isolamento crescente. As decisões que ele tomava, os contratos que assinava, pareciam cada vez mais desconectados das vidas humanas que impactavam. Andrew às vezes se lembrava com amargura dos rostos que encontrava nas reuniões. Números, balanços, fatias de mercado, mas nunca uma escuta genuína das histórias humanas. Ele sabia que por meio de suas escolhas, havia contribuído indiretamente para aumentar o abismo entre ricos e pobres, para deixar famílias inteiras sem recursos e para alimentar um sistema onde alguns eram deixados de lado. Essa consciência crescente o atormentava todas as noites. Ele sentia o peso da desigualdade, mas também sua própria impotência. No entanto, recusava-se a se resignar a essa realidade. Queria entender, ver com os próprios olhos, sentir profundamente dentro de si a realidade daqueles que ficaram para trás. Então, numa manhã de outono, movido por um impulso irreprimível, Andrew tomou uma decisão radical: desaparecer.
Não apenas do mundo, mas da própria vida, mesmo que por apenas alguns dias. Ele se escondeu atrás de um disfarce, o de um mendigo, um homem destruído pelas circunstâncias. Ele não era mais o bilionário de terno sob medida, cercado de assistentes e reuniões. Era aquele homem simples, de roupas sujas, sentado na calçada com um copo de plástico à sua frente, humilde e invisível. Essa metamorfose visava ver a cidade de uma forma diferente, para além dos arranha-céus e das salas de estar silenciosas. Andrew queria tocar a verdade, sem os filtros de telas e reportagens. Queria vivenciar a vida em sua simplicidade crua, em sua dor, mas também em seus pequenos vislumbres de humanidade. No fundo, ele buscava encontrar um significado mais profundo para sua vida, reconectar-se com a parte da humanidade que sentia que estava desaparecendo ao longo dos anos. Porque além de milhões e poder, ele ansiava por algo mais verdadeiro, mais humilde, compaixão, conexão, solidariedade. Naquele dia, um vento cortante soprava violentamente pelas calçadas molhadas pela chuva, fazendo as folhas secas dançarem e mordendo a pele dos transeuntes. A cidade parecia congelada em uma espécie de penumbra invernal antecipada, como se o próprio ar carregasse o peso de vidas em luta. Foi nesse ambiente hostil que Malik Johnson caminhou, com os ombros ligeiramente curvados sob o peso da bolsa cheia de jornais. Com apenas 12 anos, mas já marcado pela dureza do dia a dia. Suas mãos eram calejadas, acostumadas a desdobrar e distribuir páginas impressas sob o olhar ora indiferente, ora cruel, de adultos ocupados. Sua mãe, acamada há várias semanas, contava com ele para trazer para casa o suficiente para pagar os remédios. Seus 2 irmãos menores, ainda pequenos demais para entender, o aguardavam em casa com a tênue esperança de que o mais velho conseguisse proteger a família. Malik não era uma criança comum. Apesar da fome que lhe corroía o estômago, apesar do frio que lhe congelava os dedos, ele carregava consigo uma dignidade serena, uma força de caráter forjada na adversidade. Ao ver o homem sentado na calçada, parou de repente. Não era a primeira vez que encontrava um mendigo, mas este parecia diferente. Talvez fosse o brilho estranho em seus olhos, ou a maneira como segurava a xícara como se esperasse um milagre. Malik hesitou por um instante, o olhar perdido naquele rosto cansado. Sem dizer uma palavra, Malik sentiu as mãos tremerem levemente, não de medo, mas de uma emoção intensa que não conseguia controlar. Colocou delicadamente algumas moedas na xícara de Andrew, uma quantia modesta, resultado das vendas do dia, mas ainda assim preciosa para ele. Essas moedas representavam muito mais do que um simples presente, eram um sacrifício de refeições que ele havia voluntariamente dispensado para ter algo a oferecer. Um testemunho silencioso de sua coragem e generosidade, apesar de sua condição frágil. Então, cautelosamente, ele vasculhou sua bolsa surrada. Seus dedos, encharcados pelo frio, retiraram um pequeno sanduíche que havia comprado mais cedo na loja de conveniência local. O papel amassado que o embrulhava ainda carregava um leve aroma de pão fresco. Malik sabia que o lojista às vezes lhe dava crédito, um raro gesto de confiança para com aquele garoto que, apesar de tudo, mantinha sua dignidade intacta. Senhor, ele sussurrou em voz baixa, quase um sussurro, aqui, coma isso. O senhor parece cansado. Andrew prendeu a respiração por um instante. Um peso imenso, uma bola de emoções misturadas, vergonha e humildade, apertou-lhe violentamente a garganta. Ali, sentado naquela calçada gelada, ele compreendeu que aquele menino, tão frágil, tão vulnerável, acabará de lhe oferecer o que lhe era mais precioso, sua pura bondade, sua humanidade intacta apesar das provações. O mundo pareceu parar ao redor deles. Andrew procurou palavras, mas nenhuma veio. Era como redescobrir uma língua esquecida, a do coração, a da verdadeira compaixão. Obrigado, ele finalmente murmurou, um sorriso sincero, doce e raro iluminando seu rosto cansado pela primeira vez em meses. Malik assentiu lentamente com um brilho tímido nos olhos escuros. Sentou-se ao lado de Andrew compartilhando o silêncio significativo. 2 almas de mundos tão diferentes acabavam de se tocar, reconhecendo-se nessa simples humanidade compartilhada. Seus olhares se encontraram por um momento, e naquele pequeno canto da cidade onde tudo parecia cinza e indiferente, uma centelha de esperança nasceu. Nos dias seguintes, Malik voltava sem falta independentemente do clima. Às vezes chegava com um simples sanduíche, às vezes com uma garrafa de água gelada, um luxo precioso sob o sol de verão ou em dias frios. Em todas as ocasiões, sentava-se ao lado de Andrew, como se compartilhassem um segredo, um mundo à parte. Malik falava sem restrições, suas palavras revelando tanto a inocência da idade quanto a maturidade adquirida na luta diária.
Ele contava trechos de sua vida, a doença da mãe que lhe tornava as noites inquietas, os olhares preocupados dos irmãos mais novos e o medo vago de perder o pequeno apartamento, seu último refúgio de um mundo tão duro. Sabe, senhor, ele costumava dizer, o medo de se ver do lado de fora sem nada está sempre lá como uma sombra. Vejo caras lá fora nas ruas que não têm mais nada, sem família, sem esperança. Não quero acabar como eles. Seus olhos brilhavam com uma rara determinação, apesar da fragilidade de sua voz. Quero ir para a universidade e me tornar médica para poder ajudar os outros, aqueles que sofrem como minha mãe. Quero que minha família tenha uma vida melhor. Andrew ouvia cativado. Cada palavra de Malik o apunhalava pelo coração, lembrando-o das verdades das quais havia fugido por tanto tempo. Este menino, apesar da pouca idade, carregava um peso imenso sobre os ombros, mas também uma luz brilhante. Você tem um grande coração, Malik disse Andrew um dia, colocando a mão reconfortante em seu ombro. Nunca o perca. É isso que fará de você um homem excepcional. Eles ficaram ali por um momento, no silêncio consciente daqueles que sabem que a vida é uma batalha, mas que a força de vontade pode mudar tudo. Numa tarde sinistra, enquanto o céu se enchia de nuvens baixas e escuras, a cidade parecia prender a respiração. O ar estava pesado, carregado de eletricidade, e as sombras se alongavam nas ruas estreitas onde a luz lutava para penetrar. Malik acabará de terminar sua ronda, agarrando cuidadosamente o escasso saque do dia, alguns dólares ganhos com a venda de seus jornais. Medo e fadiga marcavam seu rosto, mas sua vontade de voltar para casa em segurança era mais forte do que qualquer coisa. Ao entrar em um beco um tanto isolado, um grupo de 3 adolescentes, com rostos severos e olhares ameaçadores, surgiu de repente à sua frente. Suas palavras eram duras, mas suas intenções eram claras. Dê-nos seu dinheiro, o garoto rosnou um deles, dando um passo à frente ameaçadoramente. Malik recuou com o coração disparado. Sabia que não tinha chance contra eles, mas cerrou os punhos, recusando-se a ceder. Um dos bandidos agarrou o braço do garoto com força, tentando arrancar as notas de sua mão. Solte-o! Andrew gritou de repente com voz firme, levantando-se apressadamente da calçada onde estava sentado. Apesar do disfarce desgastado, apesar da estatura enfraquecida pela vida de mendigo, Andrew não hesitou. Com determinação inabalável, colocou-se entre Malik e os agressores. Seus olhos, normalmente cansados, ardiam com uma nova chama, a da bondade misturada à coragem. Afaste-se, ele disse com uma voz calma, mas autoritária. Os bandidos, surpresos com a audácia inesperada, hesitaram. Andrew então agarrou um deles pela gola do casaco, empurrando-o com firmeza. Uma tensão elétrica pairava no ar, mas a presença de Andrew, sua força silenciosa, acabou intimidando-os. Os 3 jovens se dispersaram, resmungando, desaparecendo nas sombras da cidade. Malik, tremendo, olhou para Andrew com olhos cheios de gratidão e surpresa. Naquela noite, pela primeira vez, ele não via mais naquele homem um simples mendigo. Via um protetor, um homem capaz de força e bondade, um aliado neste mundo às vezes cruel. O vínculo entre eles tinha sido fortalecido, cimentado por essa provação. Na manhã seguinte, o céu parecia limpo, como se anunciasse um novo começo. Na grande sala de conferências da Bennett Industries, jornalistas estavam reunidos, cochichando entre si, intrigados com aquela convocação incomum. Holofotes iluminavam o palco enquanto Andrew Bennett, impecavelmente vestido em um terno sóbrio, ocupava seu lugar atrás do púlpito. Seu rosto, normalmente fechado e distante, exibia uma expressão de humildade misturada com determinação. O silêncio se instalou, carregado de curiosidade e expectativa. Andrew respirou fundo e começou com a voz calma, mas repleta de emoção genuína. Senhoras e senhores, disse ele, sempre pensei que conhecia a realidade da minha cidade. Mas tive que descer da minha torre de marfim para realmente entender as dificuldades enfrentadas por tantos dos nossos concidadãos. Ele fez uma pausa e seu olhar percorreu a assembleia. Eu queria entender a realidade dos mais desfavorecidos. E nessa viagem conheci Malik Johnson, um garoto extraordinário. Murmúrios percorreram a sala. Malik abriu meus olhos, explicou ele. Apesar das dificuldades que enfrenta todos os dias, sua generosidade, coragem e dignidade superam tudo que já vi em meu escritório, cercado de números e contratos. Andrew então pegou um documento e o ergueu orgulhosamente. Hoje tenho orgulho de anunciar a criação da Fundação Malik Johnson, dedicada a apoiar jovens carentes, fornecendo a eles bolsas de estudo, acesso à moradia segura e apoio para construir um futuro melhor. As câmeras capturaram cada momento, e aplausos irromperam na sala. Andrew sentiu uma onda de emoção tomar conta dele,
a sensação de um peso sendo levantado. Para Malik, que assistia à conferência ao vivo de um pequeno apartamento emprestado por um centro comunitário, era um sonho acordado. Ele não conseguia acreditar que sua vida precária estava prestes a mudar. Uma bolsa de estudos prometida, moradia estável, a esperança de uma nova vida, tudo graças a um homem que enxergava além das aparências. No dia seguinte, quando Malik conheceu Andrew pela primeira vez fora do horário de rua, eles trocaram um sorriso cúmplice, cientes de que o encontro havia desencadeado uma mudança muito maior do que eles. A história de Andrew Bennett e Malik Johnson rapidamente se espalhou pela mídia local e em seguida a nacional, cativando a atenção de milhares de pessoas. Reportagens de televisão, artigos de jornal e contas de mídia social, em todos os lugares. A história do bilionário disfarçado de mendigo e do jovem generoso ressoou como um chamado à humanidade. Tanto em bairros operários quanto em escritórios abastados, essa história abalou percepções. As pessoas gradualmente mudaram o foco das aparências superficiais para a essência do ser humano. Campanhas de arrecadação de fundos foram organizadas, associações viram seu número de associados aumentar e uma verdadeira onda de solidariedade varreu a cidade. Indivíduos anônimos ofereceram seu tempo, recursos e habilidades para ajudar os mais necessitados. Esse despertar coletivo foi um ponto de virada. Trouxe um vento de mudança e uma compaixão renovada. As pessoas começaram a questionar seus próprios preconceitos e as gritantes desigualdades que dividiam a sociedade. Por sua vez, Andrew, agora reconhecido por seu ato de coragem, encontrou um significado mais profundo em sua vida. Essa experiência abriu seus olhos, mas também seu coração. Ele entendeu que seu papel não se limitava a administrar um negócio de sucesso, mas que tinha uma responsabilidade com a sociedade como um todo. Nos meses seguintes, Andrew iniciou uma transformação radical na Bennett Industries. Implementou políticas mais justas, aumentou os salários dos funcionários com salários mais baixos e investiu pesadamente em programas sociais e educacionais. Criou um fundo de assistência a famílias em dificuldades e lançou parcerias com organizações locais. Mas seu compromisso se estendeu muito além dos muros da empresa. Andrew tornou-se uma voz ativa em prol da justiça social, palestrando em conferências, apoiando iniciativas de combate à pobreza e incentivando outros líderes empresariais a seguirem seu exemplo. Ele se esforçou para alcançar aqueles que havia ignorado, para consertar as fissuras que ajudara a criar. Cada encontro, cada projeto, cada sorriso que encontrava fortalecia sua convicção de que um mundo mais justo era possível. A história de Andrew e Malik será lembrada não apenas como uma história inspiradora, mas como uma prova viva de que a dignidade humana transcende todas as barreiras. Que às vezes basta um gesto, um olhar para mudar vidas e talvez o mundo inteiro.